Meu nome é Beatriz Silva, sou professora de biologia, sou presidente da ONG Bendita Adoção, que resgata animais em situação de maus tratos e sofrimento de diversas espécies. E a maioria desses animais são portadores de necessidades especiais. A ONG começou com a minha bisavó, a primeira vegetariana da família. E ela começou esse processo intenso de resgatar animais de diversas espécies, não se restringindo só a cães e gatos. E óbvio que ela teve esse link, essa questão do pensamento nos animais que são ditos de consumo, que sempre foram tão explorados pelo homem. Então ela já vinha de uma ideia, já vinha de uma família de origem judaica, né? Então a família passou pelos horrores do que era o Holocausto. Então ela linkou muito o que é holocausto com abatedouro, né? Sofrimento humano com sofrimento animal. Então ela foi a primeira a restringir qualquer consumo de produtos de origem animal da família, né? E daí veio o meu avô, que continuou esse trabalho como ovo-lacto-vegetariano, depois minha mãe como vegana e eu como vegana. E o trabalho continua até hoje, né? É um trabalho anti-especista. A gente luta muito contra o especismo, resgatando animais de diversas espécies dentro das nossas possibilidades, porque a demanda é absurdamente grande, a gente tem que fazer também conforme o que nós conseguimos manter, mas sempre focando que todas as vidas sencientes merecem respeito, né? Não somente uma vida em detrimento da outra, mas todas que a gente consegue abraçar e lutar, seja um bovino, um equino, um caprino, enfim. Especista é aquela pessoa que tem preconceito com outras espécies. Então, por exemplo, tudo bem eu amar o cachorrinho, mas eu matar o porquinho, sabe? Então é isso que a gente tem que entender, que todos amam, sentem, sofrem e todos merecem o nosso respeito, todos têm direito à dignidade, a uma vida, né? Nenhum animal nasceu para morrer, para satisfazer as necessidades humanas. Então a gente tem que deixar isso muito claro o tempo todo. Os animais merecem respeito, merecem amor como um todo. Não somente o animal dito doméstico, mas também todas as outras espécies. A ONG acabou de passar por uma grande mudança, faz menos de 30 dias, nós alugamos um espaço maior, né? O grande desafio de qualquer santuário, qualquer ONG que resgate animais de diversas espécies aqui no Brasil é conseguir manter, porque a gente tem pouquíssimas doações, então isso é muito difícil, não temos apoio governamental como em outros países existe, então a gente depende de doações de pessoas físicas, então é muito complicado manter uma ONG fazendo só rifas, bazar, bingo, porque as doações são pequenas e a demanda é muito grande. Então a gente acabou de passar por uma mudança para um espaço maior, alugado. O objetivo da ONG é ainda ter o espaço próprio, né? Porque alugar, construir recintos grandes em espaços que não são nossos é uma problemática, porque toda vez que a ONG precisa mudar no final de um contrato, a gente tem que reconstruir todos esses espaços. E é sempre um fator complicador, como a maioria das ONGs e santuários aqui no Brasil. A gente recebe sob agendamento visitação para quem quiser conhecer os animais. Os animais ditos domésticos, cães e gatos, em sua maioria são portadores de necessidades especiais, mas estão disponíveis para adoção, para quem tem interesse em adotar um animal especial. O nosso foco são animais especiais, inclusive até os equinos e bovinos da ONG são animais especiais. Para quem se interessa para adotar um gatinho paraplégico, um cachorrinho paraplégico, ou um animal idoso, um animal cego, portador de alguma necessidade especial e quer abrir o seu lar para ter essa oportunidade, eu digo que é uma oportunidade de cuidar de um animalzinho especial que é um pouquinho mais dependente de você do que um animalzinho mais saudável, pode nos procurar também, porque a gente sempre tem adoção de animais especiais. E também para nos conhecer, para visitar, conhecer um pouco do nosso trabalho. A gente também funciona sob agendamento para quem quiser visitar. E nossas redes sociais estão abertas, a gente está sempre divulgando o nosso trabalho, os vídeos, enfim, o antes e depois dos animais, etc. Na raça, eu e minha mãe, né? Hoje meu avô já é falecido, minha bisavó já é falecida, então somos eu, minha mãe e o Kaique, que é praticamente um membro da família que trabalha conosco. Nosso trabalho ele acontece 24 horas por dia, mais ainda o trabalho da minha mãe, né? Porque eu ainda dou aula, então eu saio para trabalhar, mas ela vive a vida desses animais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muitos animais são sequelados, como eu já disse, mas os animais de consumo mais sequelados é os que mais dependem de nós. Por exemplo, nós temos a Bebel, que é uma porca
portadora de necessidades especiais porque foi espancada num abatedouro. Então ela tem sequelas neurológicas, ela ficou cega, ela perdeu a limitação, ela tem limitação dos movimentos dela por conta desse espancamento. Então é um animal que exige tratamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então tudo que a gente se programa, até para a gente sair da ONG e vir para cá, a gente tem que programar os horários de alimentação dos animais, de medicação, os horários quem fica e quem vai, porque é um cronograma muito pesado. São poucas as ONGs no Brasil que têm uma estrutura grande para manter equipes de funcionário, etc. A grande maioria vai de muito esforço e boa vontade. A gente faz por amor o que toda a sociedade deveria fazer por obrigação, mas de alguma forma não faz. Então, por isso uma demanda tão grande para as ONGs aqui no Brasil. Dizendo primeiro em relação aos animais de consumo, falta empatia do público, porque as pessoas, elas nascem e crescem com cães e gatos, então elas têm empatia por animais ditos domésticos, mas elas não têm empatia para os animais que são de consumo, né, que teoricamente são animais de consumo, porque elas não têm essa convivência. Então, quando a pessoa visita um santuário, visita uma ONG, e de repente tem um contato com o animal, ou começam a ver os nossos vídeos e ver que aqueles animais sentem, amam e sofrem, que eles não nascem mortos no supermercado, elas começam a criar empatia. E a empatia é o primeiro passo para as pessoas começarem a abandonar os produtos de origem animal e terem alguma compaixão por aqueles animais. Agora, em relação aos animais domésticos, a gente não tem investimento governamental aqui no Brasil para controle populacional, para tratamento desses animais. Não existem abrigos municipais no país. Existem centros de controle de zoonoses, que teoricamente seria apenas para controle de vetores de doenças e não para abrigar animais que estão desamparados, em situação de vulnerabilidade de alguma forma. Então esse é um dos grandes problemas. Não existem muitas parcerias público-privadas para ajudar as ONGs, para ampliar o trabalho, fazer política de castração. E isso acaba forçando a demanda. A gente recebe no nosso Instagram 20 a 30 pedidos de resgate por dia. Nós não conseguimos atingir nenhum por mês. Se a gente atingir um por mês é muito, porque a demanda é muito grande e as pessoas não tendem, aqui no Brasil, a assumir situações. Então, tem um cachorrinho abandonado na minha rua, vamos mandar uma mensagem para uma ONG, não é? Vamos tentar acolher, castrar e divulgar para adoção. Falta um pouco de autonomia das pessoas, sabe? Proatividade também, em agir um pouco mais para não sobrecarregar as ONGs. Então, a gente também tenta sempre explicar isso. Tem um cachorrinho, um filhotinho na sua rua, tá numa situação de risco, acolhe em casa, faz um lar temporário, divulga para adoção, né? Não tenta colocar numa ONG, porque muitas vezes as chances reais de uma ONG conseguir uma adoção, principalmente se é um animal mais doente, especial, são praticamente nulas. Eu acho muito importante, qualquer religião que possa partir do pressuposto básico do amor, tem que falar sobre veganismo, porque o veganismo é a prática diária e cotidiana do amor. Não se alimentar de produtos de origem animal que vem de uma violência, de um sofrimento, é o mínimo que as religiões devem empregar. Na minha opinião, infelizmente falta isso, né? Falta essa conscientização, falta esse processo para que as pessoas compreendam que faz parte desse processo de amor, esse processo de amar, desse processo de compaixão, não se alimentar de animais desmembrados, torturados e mortos. É só entrar no nosso Instagram ou no Facebook. O Instagram a gente movimenta um pouco mais, que é @ONGBenditaAdoção, tudo junto sem acento, fica ONG Bendita Adocal. E lá você pode encontrar um pouquinho do nosso trabalho, mandar uma mensagem que a gente responde também, né, entender como funciona, apadrinhar um animal. Não posso adotar um animal especial, não posso trazer um boi para minha casa, mas de repente eu posso ajudar no apadrinhamento para que esse animal tenha uma boa alimentação, tratamento veterinário, enfim. Certo. É difícil a gente fazer mutirão, porque estressa demais os animais. Então, quando há visitação de alguém que já conhece a ONG, que colabora de alguma forma, ou quer ser voluntário, por exemplo, quando alguém quer ser voluntário, a gente pede para que seja um voluntário que vá pelo menos uma vez por semana. Se os animais não te conhecem, rola sempre o estresse na chegada. Visitação também a gente marca aí para uma pessoa ou outra, para ir uma vez por mês, porque senão estressa demais, né? Como muitos desses animais vieram vítimas de violência, nem todos gostam de ter contato com humanos. Então, às vezes é um processo muito estressante para eles ver pessoas num contexto geral. A porquinha Bebel mesmo, que veio do abatedouro, ela não suporta ver outras pessoas. Ela suporta somente aquelas pessoas que realmente convivem no trato dela diário, né? Eu, minha mãe, o Kaique.
mas num contexto geral ela tem muito medo que outras pessoas cheguem perto dela. Então, às vezes, o contato excessivo com o humano pode estressar ainda mais esses animais que já têm um trauma. Tem sim, a gente tem a conta da ONG, a gente tem que é a conta da ONG da Caixa, temos PayPal, tem PicPay, tem PagSeguro, tem todas as formas possíveis de apadrinhar um animal. Você pode apadrinhar com o valor que caiba no seu bolso e ajudar ou na compra de alimentação, ou mandar entregar ração, mandar entregar medicamentos. A gente usa muitos medicamentos para animais que, por exemplo, cães cardíacos, sabe? Então usa muito medicamento para o coração. Então a gente sempre tem um custo alto com medicamentoso, e muitas vezes a pessoa fala, eu não quero ajudar a ONG com dinheiro, mas eu posso mandar esse medicamento todo mês, ou não, eu prefiro doar dinheiro. Todas as possibilidades são bem-vindas de doação. Por favor, entre nas nossas redes sociais, ONG Bendita Adoção. Estamos lá o tempo todo mostrando um pouquinho do nosso trabalho. O que a gente espera do nosso trabalho não é simplesmente só resgatar, porque o que a gente faz é uma gota no oceano, né? Um grãozinho de areia. Eu sei que é muito pequeno perto da quantidade de animais que sofrem diariamente, né? Infelizmente, nesse plano terrestre. Então, o que a gente pede para vocês é que estenda a sua compaixão a partir do seu prato, na sua vivência diária, né? É abandonar os produtos de origem animal, porque abandonando os produtos de origem animal, mais vidas são salvas. E é isso que a gente precisa fazer para melhorar esse cotidiano. Para a gente ter paz no mundo, a gente precisa ter paz no nosso prato, paz no nosso dia a dia, paz no nosso cotidiano. E o que a gente faz é realmente muito pouco, mas a gente faz muito para cada vida que está lá, né? Então, cada ser senciente resgatado que hoje vive na ONG Bendita Adoção é um ser senciente, é um ser único com suas próprias vontades, desejos, medos, né? É um indivíduo. E a gente gosta de tratá-los assim, tratá-los como indivíduos complexos que merecem amor, respeito, carinho. E eu gostaria de estender isso a todos vocês e que todos vocês entendessem como é importante respeitar esses indivíduos, uma alimentação ética, né? Uma alimentação que traga paz e amor para todos os seres. Isso é o mais importante. O que a gente faz é uma gota no oceano, mas se a gente juntar todas essas gotas, a gente transforma esse mundo, e é isso que é importante. Obrigada.